Mais uma vez, né? Boa tarde para todos nós. Como a Helena falou, nós vamos estudar hoje, refletir sobre os laços de família fortalecidos pelas reencarnações, né? E aí a gente começa com uma pergunta. Já pensamos sobre qual é o objetivo da família na Terra? Qual o objetivo da família aqui na Terra? Por que existe a família? Né? E aí, se Deus, que é o Criador de tudo, o Criador de todas as coisas, criou a necessidade da vida em família, é porque Ele tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. Jesus recomendou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim, a família é essa escola, onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas para um dia amarmos a humanidade inteira. Né? Então a gente já sabe que a Terra é uma grande escola, que aqui estamos para aprendermos. E a família, esse pontinho pequenininho dentro dessa imensa escola, então essa escolinha pequenininha que nós ficamos, que é o nosso lar, né? Onde aqui nós vamos aprender a amarmos essas poucas pessoas, mesmo que tenha 10 pessoas na família, mas é o mínimo diante, né, de toda a humanidade. Deus, que é a suprema inteligência, Ele sabe que no estágio evolutivo em que nos encontramos, nós, homens, somos incapazes de amarmos a todos os seres humanos como a nós mesmos, não é? Nós não temos essa condição desse amor maior para com todos. Estamos começando a aprender ali, dentro daquele lar, daquela pequenininha escolinha, né? Por essa razão é que Deus distribuiu as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo, né? A gente vai amar esse que está mais próximo da gente. Então, é assim que em nossas múltiplas existências, né, várias vezes que aqui voltamos, vamos aprendendo o amor nas suas mais diversas facetas. Nós vamos aprender a ter o amor de mãe para filho, de filho para mãe, de irmão para irmão, de avô para neto, de neto para avô, de pais para filhos, e nós vamos ter de tio para sobrinho, de sobrinho para tio, de esposa. Então, vai se criando, né, essa necessidade desse desenvolvimento do amor, né? Se pudéssemos abarcar essa multiplicidade das relações que nos aproximam, os seres um dos outros, né, que vai nos aproximando para esse mútuo progresso, admiraríamos muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que nos permite reviver para chegarmos a Ele. Isso foi que nos traz São Luís, né? Aos pouquinhos, dentro dos esclarecimentos que nós vamos recebendo da doutrina espírita, nós vamos tendo uma pálida noção desse amor de Deus, né? Dessa multiplicidade das existências. Então, graças a Deus, graças à sua sabedoria, à sua justiça, ao seu amor, à sua misericórdia, existe a lei da reencarnação para todos. Ninguém está excluído dela. Ninguém. Né? A sua aceitação, né? Essa aceitação, essa compreensão, ela já se expande cada vez mais e vai se expandindo com rapidez, levando as pessoas a terem a certeza de que se retorna à Terra tantas vezes quantas forem necessárias para o desenvolvimento e o burilamento espiritual de cada um.
Então, essa história de dizer assim, será que a reencarnação tem limite? Não, né? Não tem limite. Não existe 10 vezes você tem que reencarnar. Não existe isso. É uma infinidade. É dependendo da necessidade de cada um. Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Colocou na nossa consciência as suas leis. Nos deu a liberdade de agirmos como quisermos. Mas nós somos responsáveis por tudo o que estamos fazendo, por todos os nossos atos, né? E aí ele permitiu que tivesse a reencarnação para que pudéssemos aí irmos desenvolvendo. Desculpem. Irmos nos desenvolvendo aos pouquinhos, né? Então, cada um tem a sua necessidade. Cada um tem o seu tempo, não é? Por isso que a reencarnação não tem um limite, né? E aí, com essa razão de reencarnarmos, nós já temos essa certeza do reencontro, né? Aqui ou no mundo espiritual. A gente já tem essa certeza que nós vamos nos reencontrar de novo, né? Mas sempre conservando a sua individualidade, né? Nenhuma mãe pode assumir os erros do seu filho, ela vai ajudar, nem o filho da mãe, né? Somos individualidades, podemos nos ajudarmos, mas vamos cada um construindo a nossa evolução. Então nós somos atraídos uns pelos outros, não é? Ligados por esses laços espirituais. E aí a gente vai adquirindo essa certeza que com a reencarnação e o progresso, que é consequência dessas indas e vindas, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço. E juntos gravitam para a evolução, para Deus. Então, os laços de família, que são os primeiros vínculos emocionais, não é? O primeiro vínculo, a gente, ao chegar aqui na Terra, o nosso primeiro vínculo é a nossa mãe. E vai aumentando o vínculo com o pai, com os irmãos, com os avós, né? Com os familiares mais próximos. Criamos esse vínculo nessa existência. Então, na visão espírita, a gente tem essa certeza, né? É uma nova oportunidade dada por Deus para que, sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos e irmãos, espíritos amigos de outras existências, assim também aqueles que vêm para os devidos reajustes, né, com os desafetos e tudo mais, possamos evoluir. Então, a gente hoje, se alguém perguntar, você acredita na reencarnação? A gente não vai dizer só acreditamos, não. A gente vai dizer com toda ênfase, nós temos certeza. Certeza da reencarnação. Certeza do amor de Deus e da sua misericórdia que permite que aqui venhamos quantas vezes necessitarmos para nossa evolução. Então, os laços de sangue, eles não criam esses laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito foi criado por Deus. Nenhum espírito cria outro espírito. Só o nosso corpo é que procede do corpo dos nossos pais, né? Então, o espírito já existe antes da formação do corpo. Então, a gente já sabe que não é o pai nem a mãe que cria o espírito dos seus filhos. Eles apenas fornecem o invólucro corpóreo, né? Isso aí cumprindo-lhe, no entanto, o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, para fazê-los progredir. Então, existe essa responsabilidade, né? O pai, a mãe,
criam o corpo, mas eles têm a obrigação de auxiliar o desenvolvimento, tanto intelectual como moral do corpo, né? E a gente já está tendo essa consciência maior que o lado intelectual, os nossos filhos aprendem na escola, mas o moral é no lar. Quem tem que ensinar o moral são os pais. A moralidade são os pais, não os professores. Os professores eles vão ensinar, vamos dizer assim, bem atrasado, né? O beabá. 1, 2, 3, e assim vai. Mas a parte moral são os pais. E são através do exemplo. Não adianta eu dizer para o meu filho, não minta, se eu minto. Os filhos percebem. Eles notam. Eles sabem muito mais do que a gente possa imaginar. Então, não vamos falar uma coisa e agir diferente, porque eles notam, eles percebem e eles vão imitar, né? Então, no interior de uma família, principalmente com parentes próximos, eles são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, né? Espíritos gracianos, ligados por relações anteriores, que se expressam por simpatia, por comunhão de ideias, criando uma afeição recíproca, né? De vida terrena, de ações, né? Que juntos compartilham. Eles se seguem, se unem nesse processo reencarnatórios, trabalhando juntos por seu progresso mútuo, né? Eles estão juntos, eles têm essa afinidade, esse mesmo pensar, esse mesmo agir, e aí juntos eles vão progredindo e auxiliando aqueles que convivem conosco dentro da família, aí também evoluindo, aí aprendendo através do exemplo dessa convivência de amor e compreensão. Então, eles se seguem nos processos reencarnatórios, né? E vão assim evoluindo. Então, ele pode percorrer um número ilimitado de existências corporais e nada disso vai atentar contra essas afeições, né? Mesmo que a gente venha em posições diferentes, mas a afeição, o amor, essa compreensão, essas ideias iguais, elas vão continuar, né? E também, dentro de uma mesma família, pode vir a nascer espíritos completamente estranhos naquela família, ou então afastados entre si por antipatias, né, em vidas passadas, mas precisam estar ali juntos, né? Tem esse mútuo antagonismo e eles lhes servem de provação, necessário para esse progresso, necessário para esse aprendizado do amor. Então, é muito importante a família. Então, todos nós trazemos um planejamento de vida feito no plano espiritual. A gente não chega assim, vamos dizer assim, essa mentirinha, né? Carregado no bico de uma cegonha, eu vou deixar nessa casa, eu vou deixar naquela, não. A gente se prepara antes de retornarmos para irmos reencarnar dentro daquela família. Um planejamento muito grande. E tem no plano espiritual, quem gosta de ler, se adentrar nos livros de André Luiz, vai adquirir todo esse conhecimento, né? Então, a gente vai ver que tem um departamento no mundo espiritual responsável por essa programação. E esse departamento conta com um contingente muito grande de trabalhadores. São muitos espíritos que trabalham
preocupados, dedicados, para que tenhamos sucesso na nova empreitada encarnatória. Então, veja o trabalho, né, de amor, de dedicação, aos espíritos que trabalham nesse departamento de preparação para a reencarnação, para que haja um programa, né, bem traçado, para que aquela criatura consiga superar. Existe toda essa preparação. Então, esses espíritos assistentes, eles são responsáveis por receber e conduzir os que vão reencarnar para os trabalhos de iniciação para essa nova vida na Terra e de preparação. Então, olha só, né? Que maravilha! A bondade de Deus. Toda essa preparação para que nós possamos superar, vencermos as dificuldades necessárias ao nosso progresso. E essa preparação, ela também não é aleatória, ela é toda programada. As condições são estabelecidas pelos dirigentes do departamento. Esses dirigentes são espíritos mais evoluídos, que têm todo um conhecimento que vai favorecer a essa programação. É uma coisa maravilhosa. É demais. Então, além de buscar o progresso, o espírito deve transformar o mundo material em um mundo melhor. É um local bom, em um local útil, convivendo em harmonia no lar que o acolhe. Então, a gente tem essa obrigação de buscarmos, nos esforçarmos para convivermos em harmonia no lar e, assim, irmos transformando o mundo, né? A gente não vai buscar assim, essa pretensão de transformar todo o planeta, não. Vamos buscar a melhoria naquela comunidade em que estamos inseridos, né? Trazendo, levando para aquelas criaturas o que estamos a aprender, né? Mas nem todos que se amam caminham juntos na sua evolução. Nem todos. Alguns, apesar de todo o apoio para acompanhar os familiares, não conseguem. Todo o apoio que a família derrama e assiste aquele familiar, ele não consegue. Mas esse amor da família não abandona esses entes queridos. Não abandona, né? A gente tem um fato que diz que um rapaz foi assassinado em plena rua, caiu ali, ficou o corpo no chão, aí quando acontece isso, já junta um aglomerado de gente, né? Aquela confusão, o pessoal querendo saber o que foi. Dificilmente uma pessoa faz uma oração, pedindo a Deus que acolha aquele espírito que aí está estendido no chão. E desta feita, uma mulher passou pela multidão, olhou o corpo, sentou-se no chão, colocou a cabecinha desse espírito, desse corpo, né, abatido em seu colo. Ficou ali, de cabeça baixa, chorando, em oração. E aí as pessoas começaram a xingá-la, né? Como é que a mulher vai ficar assim, exposta, abraçada com um bandido, um assassino, isso, aquilo, outro? E ela continua ali. Depois que acalmou mais aqueles ânimos, ela levantou a cabeça, olhou para todos. Eu sei que ele é um bandido, eu sei que ele é um assassino, mas ele é meu filho e eu não vou abandoná-lo. Então esse é o verdadeiro amor. É o amor que mais se aproxima ao amor que todos nós temos que desenvolver por todos. Nós devemos agir assim como a mãe age com o seu filho, né? Por isso que a gente está ali só, naquele lar pequenininho, para amarmos aquele filho rebelde. Para daí por diante a gente começar a amar a todos, pois não somos todos irmãos,
Não somos iguais, não somos filhos do mesmo pai, né? E muitos familiares, muitos pais, muitas mães, irmãos, assim, eles não adiantam a sua evolução, a sua felicidade. Eles preferem reencarnar para auxiliar aquele que não conseguiu acompanhar a sua evolução. E aí ele retorna, né? A gente sabe, mais uma vez, eu não gravo o nome, eu esqueço. A mãe de André Luiz, é Celina, é? A mãe de André Luiz? Celina? Parece que Celina. Aí ela vai visitar algumas vezes, né, o filho, porque ela já está em outra colônia mais evoluída, e ela veio visitar André Luiz várias vezes. E ela veio, nessa última vez, dizia ele, que era a última vez que ela estava visitando ele, agora, porque ela ia reencarnar. E ele ficou assim surpreso. Como? A senhora não precisa mais. Ela, sim, eu irei. Eu irei porque eu vou acolher em meus braços o seu pai, como meu esposo. E as duas moças que transformaram, que trouxeram todo o sofrimento em nossas vidas, vão ser minhas filhas. E aí ele ficou assim, como? A senhora vai ter coragem de acolher essas criaturas? Ela disse, não, essas moças vão ser minhas filhas. Eu vou ensinar, vou buscar passar para elas a moral. E aí ela disse, mas eu não virei só, eu terei a ajuda da sua irmã, que eu também não sei o nome, não gravo. E aí vieram as duas para acolher esses 3 espíritos que estavam ali, naquele lugar de sofrimentos, diante dos erros cometidos, né? Então houve toda uma preparação para que ela assim o fizesse. Esse é o amor. Esse é o amor. Então, com a reencarnação, enfim, há a perpétua solidariedade, não é? Entre encarnados e desencarnados. Estamos sempre a conviver, né? Resulta no estreitamento dos laços de afeição, né? Essa afeição tão importante que precisamos desenvolver. Então, nesse ambiente, eles são oferecidas oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos encarnados exercitarem no campo afetivo do amor, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, essa relação familiar entre pais e filhos tem como premissa o amor. Sendo assim, espíritos que não são afins, eles conseguem desenvolver, né, amenizar as suas resistências, né, contra aquele outro e viver a encarnação juntos, né, nessa tarefa de evolução. Necessária essa convivência para favorecer isso. Então, a gente já sabe, né, que os verdadeiros laços são os laços espirituais. Então, Joana de Ângeles, ela vem dizer assim, através de Edivaldo, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, um edifício, né, é enorme, mas ele vai se erguer ali, dentro daquele núcleo bem pequenininho, que é o lar. Vai desenvolvendo o amor, a solidariedade, e ela vai se expandindo entre as criaturas. A benfeitora, né, ela explica assim que renascemos na família que irá atender da melhor maneira possível nosso plano reencarnatório. Então, gente, quantas vezes a gente diz assim, eu não pedi para nascer? Pediu. E pediu aqueles pais. Eu não queria ser mãe. Queria. Você pediu para ser mãe, né? Então, a gente sabe que esse lar, essa união é necessária para o progresso.
Existe um plano para tudo isso, por mais difícil que seja. E tenhamos essa certeza que a família é nossa escolha, né? Que ela é feita no plano espiritual e nós escolhemos porque é a necessidade que temos através dessa família para a nossa evolução. É na família que nós mais somos provados, não é? Porque a gente chega aqui no Jefa, a gente coloca uma máscara de bonzinho, de necessitado, de sofredor, fica com aquela máscara e engana. Nós nos enganamos usando essa máscara, nós mesmos enganamos os demais. Chega o dia que a máscara cai, e aí é aquele desmantelo. Mas dentro do lar, a gente não consegue sustentar uma máscara, né? Somos quem somos realmente. Então, é no lar que nós somos provados nas nossas boas intenções e onde todos nos conhecem. Então, se eu estou ali fingindo ter uma boa intenção, lá vem ela com aquele fingimento de novo de boazinha. Né? Então, é um convívio não muito fácil, né? Às vezes até difícil, mas necessário. Né? Então, para nós que já temos uma condição um pouquinho melhor, precisamos exercitar a paciência. A paciência para com aqueles que ainda estão em aprendizado ainda mais urgente do que o nosso. Desenvolvermos o amor. Tentar envolver aquele, mesmo sendo pai, ou mãe, ou irmão, que tanto nos prejudica. Mas tenhamos a certeza que não estamos por acaso junto deles. Mas vamos ter a paciência de compreender. Se ele age assim, é porque está nessa condição. Se eu já percebo, então, Jesus me ajuda. Me ajuda a ter paciência. Porque se eu estou aqui, é porque eu tenho condições. Porque Deus não coloca fardo mais pesado em nossos ombros. Nós podemos carregar esse fardo. Então, o que é que nos é recomendado pelos Espíritos? Oração. Oremos pelo irmão difícil, né? Aquele irmão que nos dá muito trabalho. Oremos por ele. Oremos pela mãe indiferente. Quantas mães são indiferentes? Oremos pelo pai carrasco. Né? Então, a oração é esse escudo que nos ajuda, que nos fortalece. Então, não rebata um grito com outro grito. Não rebata. Não rebata uma raiva com outra raiva. Não vale a pena. Não vale a pena. Envolva esse ente querido com um carinho extremo. Não precisa abraçá-lo, não, porque não tem condições ainda. Mas vamos compreendê-lo, né? Vamos abraçar em oração. Deus envolve com teu amor. Envolve, Jesus, esse irmão que está me dando tanto sofrimento, essa mãe, esse pai. Então é isso que a gente vai fazer. Mesmo que lentamente, as coisas vão cedendo. E um dia vai quebrar esse gelo. E voltará para você com um verdadeiro amor. Um dia isso vai acontecer, né? Não vamos ser apressados. Vamos dar tempo ao tempo, porque cada um tem seu tempo, né? Às vezes as coisas acontecem ainda na outra reencarnação, mas vai acontecer. Tenhamos essa certeza. Então, tentemos, mesmo com nossas dificuldades, plantar a paz dentro do nosso lar. Porque os inimigos só se acalmam quando um tem coragem de levantar a bandeira branca. Que sejamos nós a levantar essa bandeira branca para que haja paz. E o que é que impede levantarmos a bandeira branca? O orgulho. Né? O orgulho é esse mal que ainda carregamos. Né? Sempre que a gente fala assim, a gente se lembra de seu Severino.
Era um palestrante que via na quinta-feira à tarde, que era incrível, né? Ele era quem trazia o pão, os biscoitos para as assistidas. Acredito que vocês lembram dele. Então, ele dizia, não nos enganemos, somos falíveis ainda. Temos o egoísmo ainda dentro de nós. Né? Então, essa parte aqui vem uma responsabilidade muito grande. Os pais são considerados tutores espirituais, responsáveis em guiar seus filhos no caminho do bem e da moralidade. Enquanto os filhos, por sua vez, escolheram seus pais antes do nascimento para auxiliar em sua jornada evolutiva. Então, veja a responsabilidade, né, do pai. Responsabilidade de guiar seus filhos no caminho do bem e da moralidade. Daí a urgente necessidade de considerar no campo da educação dos filhos a presença constante dos pais. Mesmo com essa vida atribulada que nós temos, com essas dificuldades, ao chegarmos em casa de noite, seja o pai, seja a mãe, os dois, tem que deixar um tempinho reservado para os filhos. Vamos esquecer o celular, vamos esquecer o computador, vamos esquecer o trabalho ou o estudo, né? Se estamos fazendo um mestrado, alguma coisa assim, mais complicada, vamos dedicar um tempinho de atenção para os filhos, para tirar suas dúvidas, né? Para buscar com sinceridade, ouvir os seus pedidos, ouvir a sua história, porque ela é importante para ele. Mesmo que para nós seja uma besteira, mas para eles é um caso sério, está acontecendo, está deixando aflito, então precisamos acolher. Precisamos ter a certeza que é acolhido pelo pai e pela mãe. Né? Então, diante dessa dedicação toda dos pais, aí tem uma resposta de Emmanuel no Consolador, que é a seguinte: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa do filho, é justo que o pai, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, se ele não conseguiu até então encaminhar para o bem aquele filho trabalhoso e rebelde, ele espere na manifestação da providência divina para o esclarecimento do filho incorrigível, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas às vezes muito acerbas, de modo a semelhar-lhe com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, a dor tem essa possibilidade desconhecida, né, para penetrar esses espíritos mais renitentes, né, onde a linha do amor que ele recebeu dos pais não teve resultado. Então, o pai não vai ser responsável pelo desleixo do filho, pelo desmantelo do filho. Não. Ele buscou com amor orientá-lo, mas ele não quis. Então, o pai vai deixá-lo entregue às suas próprias resoluções, à consequência dos seus atos. Aí vai vir a dor, e aí ele vai aprender. Né? Portanto, viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado, pois o convívio diário nos dá a oportunidade de limar, quer dizer, de lixar as arestas, né, que tem entre nós, criaturas que estamos a caminhar, que estamos desenvolvendo o amor. É por essa razão que existe a família, para que aprendamos a nos amarmos como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Criador, que é Deus. Para concluirmos, nós vamos ler aqui bem rapidinho um conto. Foi até psicografado por Sônia, já faz um tempo, um grande tempo. E é assim, prestemos atenção, porque tudo que está aqui acontece dentro do nosso lar. Se o teu coração bate forte, por desentendimento no lar,
Se ninguém entende a ninguém e todos vivem a gritar, se a vida se torna difícil e tudo parece acabar, se em teu lar o desânimo se aninha e nada parece acertar, se alguém tem sempre razão e o outro alguém se põe a chorar, se ordens são dadas incertas e a caridade faltar, se todos vivem o presente e o futuro fica, Deus dará, se o pessimismo fizer frente e a alegria acabar, se o diálogo nunca houver, só ficando a novela no ar, se tarefas ficam esquecidas, porque o tempo nunca dá, Jesus recomenda a prece e o culto do Evangelho no lar. Gente, toda a orientação que nós recebemos aqui do Jefa, ele nos alerta para o culto do Evangelho no lar. Né? Nós não vamos a nenhum lugar religioso para encontrarmos com Jesus. Nós trazemos Jesus para o nosso lar. Né? E se alguém quiser o roteiro do Evangelho no lar, nós temos aqui um panfletozinho, né, que sempre é entregue nas orientações de quem nunca fez. Há necessidade, porque através dos seus emissários, espíritos responsáveis pelo Evangelho no lar, aqui se encontram, né? Desde a literatura espírita, que são acesas uma luz em cada lar que está sendo feito o Evangelho. Então, os espíritos de escola chegam até esse lar para dar assistência ao Evangelho no lar, para trazer esse abraço de Jesus, essa força, para que todos aqui nesse Evangelho, nesse momento, consigam se compreender. Não é o momento de ninguém acusar ninguém ali, né? A carapaça, cada um coloca a sua. É o momento de lermos o Evangelho, de buscarmos compreender o que Jesus quer nos trazer, mas cada um na sua. Ninguém acuse ninguém, né? Fazer a prece final. E está feito o Evangelho. Gente, nós não temos noção. Além de beneficiar o nosso lar, o Evangelho beneficia, se moramos num prédio, num apartamento, todo o prédio. Se moramos numa casa, vai beneficiar essas famílias que moram ali ao redor. Ele se expande, né? A espiritualidade está ali. E muitos espíritos que ali estão no nosso lar, que chegaram no nosso lar através de sintonia com os nossos pensamentos e ações, muitos deles são acolhidos. A espiritualidade maior consegue acolhê-los e encaminhá-los para uma colônia espiritual em que estejam necessitando, né, desse acolhimento. Então, vamos lá ter essa certeza, né, que a reencarnação ela é muito importante e que ela está para todos nós e que possamos sempre aproveitá-la, né, nesse lar que Deus nos oferta para a nossa evolução. Que Deus abençoe a todos nós.